Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo do Código de Ética da Inmobras, e agora com a aula de número 3. Nós iremos tratar sobre o tema conflitos de interesse. Nós já vimos esse assunto conflito de interesse nas aulas, em algumas das aulas, sobre o Estatuto da Inmobras. Mas nós iremos repetir novamente esse assunto, porque tem algumas coisas relacionadas aqui no Código de Ética que não tem lá no Estatuto da Inmobras, e por isso a gente vai repetir essa aula aqui. Também vamos repetir porque, pelo fato de ser cobrado em duas legislações, pode ser também questão de prova. Então, quanto mais nós comentarmos sobre esse assunto, pode ser melhor, pode contribuir de forma melhor para o seu aprendizado e fixação do assunto, certo? Então, se cair na prova, não vai ter como errar, ok? Então, conflito de interesse, no artigo 5º do Código de Ética, vai trazer que os agentes públicos comprometem-se a não desempenhar atividades que possam suscitar conflitos de interesses públicos, em especial os da Inmobras e os interesses privados, certo? Então, ele traz aqui já basicamente uma vedação em relação aos agentes pertencentes à Inmobras, que não podem, de forma alguma, estar suscitando conflito de interesse, ok? Na aula sobre o Estatuto da Inmobras, quando nós falamos de conflito de interesse, veja que o Estatuto, nós vimos que o Estatuto, ele não trazia o conceito de conflito de interesse, Todavia, o Código de Ética, o próprio Código de Ética já vai trazer aqui, como vocês podem ver aí, no parágrafo 1º do artigo 5º, o próprio Código traz o conflito de interesse, ok? Então, o parágrafo 1º vai dizer que conflito de interesse é a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública, certo? Então, basicamente vai ser o confronto entre o interesse público e o interesse particular, certo? Então, não esqueçam esse conceito de conflito de interesse, além do conceito que é trazido pelo próprio Código de Ética, o Código de Ética traz também situações que implicam em conflito de interesse. Então, ele traz, na linguagem jurídica que nós sabemos, nós conhecemos, ele traz ali um rol taxativo, de situações que implicam em conflito de interesse, Perdão aqui pelo erro aqui gramatical, já duas vezes que eu escrevo e sai conflito ou conflito, mas é conflito. Isso aqui é erro próprio de digitação, certo? Mas dispensem isso aí. Então, as situações vão ser trazidas pelo parágrafo 2º do Código de Ética. Então, vão ser basicamente 4 situações, A primeira situação, e eu já deixei em negrito até para facilitar a leitura, e a fixação desses assuntos, A primeira situação vai ser prestação de serviços à pessoa física ou jurídica, ou a realização de negócio com pessoa física ou jurídica que tem interesse em decisão individual do agente público ou de órgão colegiado da Inmobras. Veja bem, o que você deve focar aqui, é nessa última parte aqui. Não é simplesmente ele prestar serviços, não é simplesmente ele realizar algum negócio, com pessoa física, mas é entre pessoa física e jurídica que tenha interesse em decisão individual do agente público ou de órgão colegiado da Inmobras. Na prática, para a gente entender melhor esse inciso primeiro, nós iremos criar aqui uma situação, uma hipótese. Digamos que eu faço parte da mesa, da diretoria executiva da Inmobras, e eu tenho aí, ao mesmo tempo, eu sou empresário, Eu tenho uma empresa, ou eu sou sócio, ao mesmo tempo, de uma empresa, onde fornece determinados mantimentos para a Inmobras, E, de repente, se marca uma reunião ali, uma Assembleia Geral, para tratar, de contratações
relativas justamente a esses mantimentos que eu forneço para a Hemobras. Então, se eu forneço determinados mantimentos à Hemobras, né, eu presto serviço à Hemobras e ao mesmo tempo eu sou membro, eu sou sócio dessa empresa que presta serviço à Hemobras e ao mesmo tempo eu sou membro da diretoria executiva e vai ter uma reunião que vai tratar dessas contratações, veja bem, uma decisão que sair dali pode me beneficiar, né, como sócio dessa determinada empresa, cujo objeto está sendo debatido naquela reunião. Então, nesse caso, eu vou ser impedido de participar daquela reunião. Então, nesse caso aqui, vai se configurar uma situação de conflito de interesse, certo? Então, é uma das situações, uma das hipóteses que está aqui inserida nesse inciso primeiro, certo, gente? Agora, o inciso segundo vai dizer que conflito de interesse pode ser quando possa, né, o agente possa, por sua natureza, implicar no uso de informação que não seja de conhecimento público, né? Que nós sabemos que existem informações, e a gente viu também na outra aula, que são informações sigilosas para a empresa. Então, o inciso segundo, ele vai tratar aqui sobre uso de informação que não seja de conhecimento público, né? Nós vimos também nas aulas sobre o estatuto, né, que também quando se trata de uso de informação privilegiada, ou seja, somente aquele membro, né, daquele órgão colegiado ou daquele órgão, daquela cúpula importante da Hemobras, é que ele sabe de determinada informação considerada privilegiada, certo? Então, se aquele membro fazer uso daquela informação, ele também vai ser enquadrado como conflito de interesse, certo, gente? O inciso terceiro, a terceira situação de conflito de interesse, é quando possa provocar dúvida a respeito da integridade, moralidade, clareza de posições e decoro do agente público, certo? Como, por exemplo, o agente público, ele vive aí, né, nas redes sociais, criticando a Hemobras, né, falando das políticas públicas da Hemobras, né, manchando, sujando a imagem da Hemobras e ao mesmo tempo é funcionário da Hemobras, né? Então, quando há determinada reunião, né, há dúvida a respeito da integridade, da moralidade, da clareza de posições e do decoro que tem a ver com o respeito, né, com a conduta daquele agente da Hemobras. Então, essa situação também vai ser considerada conflito de interesse. Por último, nós temos, seja praticada em benefício de interesse de pessoa jurídica, que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então, essa última hipótese aqui vai tratar de parentesco, né? Quando existir qualquer grau de parentesco e seja objeto de determinada reunião, de uma Assembleia Geral que esteja acontecendo, né? Esse agente, né, que tiver uma relação de parentesco com aquela pessoa jurídica ou com aquele sócio da pessoa jurídica que está sendo ali objeto daquela reunião, aquele agente público vai ser considerado impedido de participar da reunião por conta de um conflito de interesse por parentesco, certo? Então, são essas 4 situações que nós vemos aqui a respeito do conflito de interesses. Agora nós iremos ver uma observação que é a respeito do parágrafo 3º, ainda do artigo 5º, que vai dizer que a ocorrência de conflito de interesse independe, né, do alcance efetivo do benefício econômico ou não pelo agente público, né? Então, digamos que o agente público não alcançou aquele benefício, né? Não chegou a receber determinada contratação, não conseguiu formar uma contratação, né, por conta de uma decisão que era de interesse dele ali, mas independente disso, é configurado, ou deve ser configurado, conflito de interesse, certo, gente? Então, independente do benefício, né,
e se ele for do alcance do benefício, ele conseguir conquistar aquele benefício que ele almejava com aquela decisão ali dentro daquela reunião, daquela Assembleia Geral. E independentemente se for econômico ou não, né? Mesmo assim, é conflito de interesse, ok? O artigo 6º vai tratar da declaração de conflito de interesse, né? Vai dizer que o agente público deverá declarar-se impedido de tomar decisão ou de participar de atividades quando perceber a possibilidade de existência de conflito de interesse. Então, aqui mostra o artigo 6º, o caput do artigo 6º, que é o próprio agente público que deve declarar-se, que deve manifestar-se, deve se declarar-se impedido. Nós vimos no Estatuto, né, que o Estatuto abrange, né, além do próprio agente público, qualquer pessoa pode também declarar impedimento para que aquele agente público, né, desde que comprovada situações de conflito de interesse, ele não participe de atividade ou de reuniões que demonstrem conflito de interesse, certo? Então, competência, agente público, próprio agente público ou qualquer pessoa, né? Seguindo, nós temos as medidas de prevenção de conflito de interesse, né? Aí o artigo 7º é que vai trazer essas medidas e vai dizer que para prevenir a ocorrência de conflito de interesse, os agentes públicos obrigam-se a adotar, considerando essa situação concreta, uma ou mais das seguintes medidas, né? Então vamos ver agora quais são essas medidas, né? Então nós temos aqui, primeiro, abrir mão da atividade particular, da função ou emprego da Hemobras, enquanto perdurar a situação passível de suscitar conflito de interesses, né? Então ele deve abrir mão, ele deve escolher, né, se ele fica como empregado da Hemobras ou se ele sai daquela atividade. Ele não pode estar ali, né, e ao mesmo tempo numa situação que suscite conflito de interesse, ok? Então, abrir mão da atividade particular da função ou emprego na Hemobras, certo? O segundo vai ser alienar bens, né, e direitos que integram seu patrimônio e cuja manutenção possa suscitar conflito de interesse, né? Lembrando que essa expressãozinha alienar, né, significa em algumas situações negociar, mas nesse caso aqui significa realmente vender, né? Então, vender bens, né, e direitos, né, que integram seu patrimônio e cuja manutenção possa suscitar conflitos de interesse, né? É também uma coisa bem abrangente, um conceito bem abrangente, que aí vai carecer de uma situação bem específica para a gente entender o que é que esse artigo aqui ele quer dizer na prática, certo, gente? Então, em suma, né, são essas as medidas de prevenção para o conflito de interesse. Nós temos ainda o parágrafo único do artigo 7º, que eu coloquei como observação, que na hipótese de conflito de interesse específico e transitório. Então, preste bem atenção nesse detalhe, específico e transitório, né? Os agentes públicos devem comunicar a sua ocorrência ao superior hierárquico ou aos demais membros do órgão colegiado de que faça parte, em se tratando de decisão coletiva, abstendo-se de votar ou participar da discussão do assunto, certo? Então, nessas situações de conflito de interesse específico e transitório, eles devem comunicar a sua ocorrência ao superior hierárquico e aos demais membros e, ao mesmo tempo, se abster de participar dos assuntos, né, da discussão do assunto, ok? Por último, nós temos a competência, né, para verificar o conflito de interesse, né? Essa competência vai ser trazida pelo artigo 8º, né, que vai dizer que a área responsável pela gestão de pessoas da Hemobras é quem vai ser competente para verificar se há realmente ou não o conflito de interesse, né? E aí eu remeti aqui ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, certo? Isso nós vimos no estudo do Estatuto da Hemobras, que compete a esse comitê
a verificação de conflitos de interesse. Ok, gente? Então, nós terminamos aqui a aula 3 e espero você na próxima aula, na aula 4.